Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia. A cruz de Cristo, com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Em Marcos, capítulo 8, versículo 34, está escrito: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Neste texto da Bíblia Sagrada, Jesus ordena que cada discípulo seu tome a sua própria cruz e siga-o. A cruz é o símbolo do sofrimento transformado em vitória. A cruz é um dos símbolos religiosos mais antigos, usado principalmente pela Igreja Católica. Embora nem todos os cristãos a usem como símbolo, na subcultura gótica, este símbolo geralmente é a representação do sofrimento, da dor ou da angústia. Uma das formas de condenação à morte consistia em atar ou pregar o condenado em uma cruz, fazendo-o padecer terrivelmente. Em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 2, Paulo escreveu dizendo: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, a cruz nos traz lições fundamentais e muito importantes para a nossa vida espiritual. A importância da cruz de Cristo, ela é bem notória para todos nós. Na época em que Jesus foi crucificado, havia 4 principais tipos de cruz. A primeira era a cruz imissa, ou cruz latina, que tinha a forma de um T minúsculo, por exemplo. A segunda forma era a cruz de Santo Antônio, que tinha a forma de um T maiúsculo, conhecida também como a cruz camissa. E o terceiro, a cruz de Santo André, que tinha a forma da letra X, conhecida também como a cruz de Cursata. E a quarta, a cruz grega, com uma viga horizontal no centro, semelhante ao sinal de adição. Jesus foi crucificado na cruz latina, que possuía 2 peças, a horizontal, chamada de patíbulo, que pesava cerca de 50 quilos, e a peça vertical, chamada de stipes crucis, que pesava cerca de 80 quilos,
o que sugere um peso total de 130 quilos para a cruz latina, em que Jesus fora crucificado. A parte que Jesus carregou pela via dolorosa até o Calvário foi o patíbulo. Sobre este foi colocada a placa que o declarava como Rei dos Judeus, conforme podemos ler em Mateus capítulo 27 e versículo 37. A primeira menção da palavra cruz na Bíblia Sagrada está em Mateus capítulo 10 e versículo 38, quando o próprio Jesus disse: "E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim." Então, aqueles que tomam a sua cruz, a sua responsabilidade, o seu propósito, a sua decisão, a sua fé em Cristo, o seu compromisso em levar a sério as coisas de Deus, está, na verdade, tomando a sua cruz. Em João capítulo 19 e versículo 17, a Bíblia afirma: "E levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota." Por exemplo, em João capítulo 19 e versículo 19, o próprio João afirma: "Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus." O que os judeus questionaram, mas Pilato disse: "O que escrevi, escrevi." Em João capítulo 19 e versículo 25, o apóstolo São João também escreveu: "Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena." Em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18, Paulo escreve sobre o poder da mensagem da cruz, dizendo: "Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus." Em Gálatas capítulo 6 e versículo 14, Paulo destaca a importância da cruz para o seu ministério, afirmando: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." Então Paulo estava decidido, estava definido, estava comprometido em assumir a sua responsabilidade diante do Deus Todo-Poderoso. Em Efésios capítulo 2 e versículo 16, a Bíblia é bem clara: a extraordinária obra realizada por Cristo na cruz do Calvário, afirmando que pela cruz a inimizade entre o homem e Deus foi destruída, porquanto Jesus Cristo foi pendurado no madeiro e uniu a humanidade a Deus, reconciliou o homem com Deus. Em Filipenses capítulo 2 e versículo 8 até o versículo 11, Paulo ainda afirma que Cristo sofreu a morte de cruz para depois ser exaltado com um nome acima de todos os nomes, a saber, Jesus. Este é o nome acima de todos os nomes. Em Filipenses capítulo 3 e versículo 18, Paulo, o grande teólogo da cruz, afirma: "Muitos há, dos quais
muitas vezes vos disse, e agora também digo, chamando que são inimigos da cruz de Cristo, porque na verdade existem aqueles que são contra os propósitos, contra o plano, contra a obra expiatória de Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 1 e versículo 20, a palavra de Deus nos afirma: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Em Colossenses capítulo 2 e versículo 14, a Bíblia Sagrada revela a nossa nossa dívida impagável que Cristo quitou na cruz, ao afirmar que Cristo cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças da lei, encravando-os na cruz. E em Colossenses capítulo 2 e versículo 15, Paulo ainda descreve que Cristo despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Na verdade, a cruz foi um instrumento cruel de morte, que Deus transformou em instrumento de vida pela morte sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz foi um instrumento de maldição que Deus transformou em instrumento de bênção para todo o pecado, ou todo pecador que crê no sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 12 e versículo 2, a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, porque a ele seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Portanto, Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Amém.